Olá, no programa Você Mais desta semana vamos falar sobre obesidade infantil, que se tornou um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo uma das maiores preocupações dos especialistas por estar associada ao desencadeamento de várias doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 5 adultos terá obesidade nos próximos anos. No caso de crianças, essa situação é ainda mais grave. A pandemia, por exemplo, acelerou o número de casos. A OMS estima que, em 3 anos, o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões. Os dados são preocupantes. É preciso que pais e responsáveis fiquem atentos aos hábitos alimentares das crianças. Conversei com uma especialista sobre o assunto que trouxe mais detalhes de como prevenir e tratar o aumento de peso e a obesidade. Converso agora com a endocrinopediatra Marília Barbosa, que vai trazer mais informações sobre o assunto e orientações aos pais. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que a pandemia agravou ainda mais o aumento de peso. Por quê? Na pandemia, as crianças ficaram mais tempo isoladas em casa. Isso aumentou, a quantidade, o intervalo de tempo que elas ficam em tela, videogame, computador, celulares. E isso acaba levando a um aumento da ansiedade também. Esse período dentro de casa tem uma maior facilidade em alimentos industrializados, ultraprocessados. E tudo isso culmina também com o aumento da ansiedade. Então, são fatores que contribuíram muito para o aumento de peso na pandemia. E como identificar que a criança está acima do peso? É importante sempre manter uma consulta regular com o pediatra. São nas consultas que nós tiramos a medida da altura, do peso e jogamos em gráficos específicos da Organização Mundial de Saúde. São nesses gráficos que nós podemos ter a certeza do sobrepeso ou mesmo da obesidade da criança. E quais os fatores que podem causar a obesidade? A ansiedade, por exemplo, pode contribuir com o aumento de peso? A falta mesmo de atividade física, porque nesse período as crianças estavam mais em casa, então elas ficavam mais paradas, não gastavam energia. Além disso, a má alimentação também, que contribuiu muito, a facilidade de ter aquele alimento mais fácil do lado, enquanto elas ficavam em telas de computadores. E foi basicamente mesmo o sedentarismo, a má alimentação e o aumento do tempo de tela que culminou mesmo com a obesidade. O quadro de obesidade, quando é identificado precocemente, é mais fácil reverter essa situação? Sim, com certeza. À medida que os anos vão passando, vai ficando mais difícil a perda de peso, tanto para a criança quanto para o adulto. Então, quanto antes intervirmos, é melhor nessa questão mesmo da perda de peso. Doutora Marília, a obesidade infantil pode desencadear doenças, principalmente na fase adulta? Sim, a obesidade infantil ela já pode mesmo culminar com doenças enquanto na fase de criança, mas principalmente na fase adulta. Alterações ósseas, cardiovasculares, pressão alta, diabetes, tudo isso são comprometimentos que nós podemos ver mais raramente na infância e mais comumente na vida adulta. Agora, em relação à alimentação, o açúcar, por exemplo, tem uma idade ideal para oferecer à criança ou nem é recomendado? Então, o ideal já é trabalhar isso desde a primeira infância, lá quando a criança ali começa a introdução alimentar, que é por volta dos 6 meses de idade. O açúcar não é bem indicado em nenhuma fase da vida, Mas a gente pede que pelo menos até os 2 anos de idade, nada de açúcar. Gostaria que você falasse sobre a importância dos pais no desenvolvimento saudável da criança. A primeira alternativa de mudança, da estrutura da família é os pais terem consciência de que precisa ser o exemplo para os filhos. Então não adianta eles quererem que a criança tenha um hábito saudável, pratique atividade física, se eles mesmos não fazem. Então eu preciso que a mudança esteja neles e eles entendam que é apenas uma criança. E que eles precisam dar aquele exemplo, aquele motivo, criar aquela rotina para a criança mesmo dentro de casa. Explica pra gente como é feito o tratamento em caso de obesidade. Na criança, depende da idade, mas nós sempre
buscamos, no primeiro momento, aumentar mesmo a atividade física, o gasto calórico, associado com uma alimentação mais regular, uma alimentação mais saudável, uma alimentação variada e a redução do tempo de tela. São os 3 principais pilares que a gente usa inicialmente no tratamento da obesidade. É importante que os pais procurem um profissional, mesmo se a criança não apresentar quadro de obesidade? Sim, é importante sempre o pai manter um acompanhamento com o pediatra para poder avaliar mesmo tanto a questão da altura, do peso da criança, a rotina, o hábito e, quando necessário, a solicitação de exames para descartar doenças, que é muito comum também na infância e que pode acontecer, associada com excesso de peso. Então, no Brasil, né, devido a um tempo atrás, aquele aumento da desnutrição, então acabou que os pais têm essa relação que criança gordinha é criança saudável. E nós precisamos mudar isso, principalmente nesse cenário em que está havendo um aumento de peso muito considerável nesses últimos anos. A criança saudável é uma criança que está dentro do peso e da altura adequada para aquela idade. E nós saberemos disso como? Nas consultas médicas, principalmente, no acompanhamento da criança regular ao médico. Para a gente finalizar, qual o recado que você deixa para os pais? Sim, além da consciência, como eu já disse antes, eles precisam introduzir mesmo na rotina de casa a prática da alimentação saudável. Diminuir industrializados, alimentos ultraprocessados, como bolacha recheada, skinny, suco de caixinha, miojo. São alimentos que levam a criança a um ganho calórico muito alto. Então, além disso, eles precisam, né, incentivar a prática de atividade física, criar uma rotina de alimentar com a criança na mesa, colocar elas para poder participar do processo da confecção da comida, da preparação do alimento, e são fatores mesmo que ajudam, além de manter um acompanhamento regular, né, com um especialista, porque lá que nós vamos identificar que está acima do peso, que precisa de cuidado, montar toda uma rotina nova para a criança, estruturar de uma forma diferente, para evitar mesmo esses problemas futuros. Doutora Marília, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. Então, gente, o recado está dado. A obesidade infantil é resultado de uma série complexa de fatores genéticos e comportamentais que atuam em vários contextos, e é importante os pais ficarem sempre atentos. E aí, já se programou para o fim de semana? Se não, a Vitória e a Isabela estão chegando para trazer dicas de filmes e entretenimento. Meninas, onde vocês estão agora e quais são as novidades? Bom, Raquel, por aqui a gente segue como? Debaixo das cobertas e um sextou bem assim, caseirinho, né não, Isa? É isso mesmo, e a gente trouxe as principais atrações para você curtir esse friozinho aqui em Goiânia. Vamos lá? Bom, e a Exposição de Arte Basileu França traz até o dia 3 de junho a exposição Traços. E ela fica disponível das 8 da manhã até as 18 horas e a entrada é gratuita, hein? Vale a pena conferir. E com esse friozinho, nada melhor do que aquela feijoada, não é mesmo? Só que eu não vim falar sobre feijoada não, eu vim falar para vocês que domingo o Sunset Laguna vai receber o Thiago Martins. Isso mesmo, a partir do meio-dia ele vai estar lá fazendo um show incrível e os ingressos estão a partir de R$ 60 e você confere no Balada App. Pois é, e para os fãs de Luan Santana, o Luan City vai aqui pousar em Goiânia para poder fazer um show inesquecível. O cantor que ia fazer o show no dia 22 acabou cancelando e ainda não tem previsão de uma nova data. Mas vale a pena você ficar aí, ó, ligadinho, porque Luan Santana promete, já que ele não pisa aqui desde o último Vila Mix. E se você quer sextar e manter o corpo quentinho, o N Restaurante e Vinhos está tendo um festival super legal que começa hoje. O ingresso é a partir de R$ 200 e você pode conferir mais de 80 rótulos de vinhos. Vale a pena conferir. Pois é, Isabela. Agora vamos falar o que pra Raquel? É hora de indicações de quê? De filme, não é Frozen não, viu, Raquel? Vamos lá? Quarta-feira vai estrear um filme super legal no Cine Cultura. Só que não fui eu e nem a Vitória que veio dar esse recadinho pra vocês, foi o próprio diretor. É com você, Ângelo Lima. Bom, meu nome é Ângelo Lima, trabalho com cinema. Estamos lançando um filme curta-metragem
sobre um cara muito importante em Goiás, um cara que tem uma importância tão vital, que nunca ninguém tinha feito um filme sobre ele. Aí eu inventei de fazer um filme sobre ele, que é o Frei Confalone. O Frei Confalone é um dos caras mais viscerais que tem em termos de pintura. Ele simplesmente veio da Europa e ele revolucionou o modernismo aqui, ele trouxe o modernismo. Ele chega com o moderno, ele chega com a inovação, ele chega com as coisas incríveis e o traço dele é um traço assim, impressionante. E o filme é sobre ele mesmo, não tem ninguém dando entrevista como conversando, só tem off e os quadros dele. Cada quadro mais impressionante que o outro. É um passeio na obra do Confalone. O segundo filme é um filme autobiográfico que se chama, quando eu ouço falar em cinema, eu me visto de Carlitos, ou seja, eu paro a conversa aqui mesmo porque o cinema é o Carlitos. O Carlitos é um personagem que ele tá guardado dentro de uma caixinha e quando se abre essa caixinha, essas pessoas se transformam ao ver Carlitos. Ninguém fica com um olhar impune em relação ao Carlitos no meio da rua. Quando sai um Carlitos no meio da rua, as pessoas seguem, as pessoas vão andando e o coração se transforma. E aí eu fiz um filme sobre a minha história, sobre essa história que eu estou contando aqui, sobre a minha história, sobre o fazer cinema. E a minha história é uma história de contador de histórias. Eu gosto de contar história, gosto de falar, gosto de se comunicar. E o filme tem 1h20 minutos, mas é 1h20 minutos de uma viagem muito legal, muito gostosa, que você vai conhecer um pouco o Ângelo Lima, que muita gente já conhece. Vai ser dia 25, lá no Cine Cultura, né, às 20h30. Mas nós vamos fazer uma festa do cinema, uma festa de 2 lançamentos, de 2 coisas muito importantes. Espero contar com todo mundo e a entrada, como diz o palhaço, é de grátis. Apareça. E tá tão frio que às vezes a gente fica até com preguiça de poder sair de casa para assistir um filme, não é mesmo? Então se você quiser saber, na Netflix tem o De Volta ao Baile. Imagina só você cair de cabeça e acordar 20 anos depois de um coma e não ter terminado o ensino médio. Se você quiser saber mais, vamos conferir o trailer? Quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma vida perfeita. Eu era capitã dos líderes de torcida. Eu tinha um namorado gostoso e eu queria ser rainha do baile. Pois é, Isa, será que o pessoal de casa reparou que a nossa caneca tá escrito o quê? Papo Xadrez! E por falar em Papo Xadrez, segunda-feira às 19 horas temos um convidado ou convidada aí muito especial, hein? O pessoal não pode perder, né? É isso mesmo, vale a pena você ficar em casa a partir das 19 horas, viu? Fique ligadinho na programação do Papo Xadrez. Bom, Isa, agora vamos finalizar por aqui, que eu tô doida pra comer uma pamonha. Ah, então vamos. Será que o pessoal gosta de quem? A moda. Eu prefiro uma de doce, também gosto de doce. E você, gosta de doce, a moda ou de sal? Vamos aproveitar e trazer uma pra Raquel, né? Não, vamos deixar a nossa produção e a Raquel com vontade, né? E é isso, gente. Até a próxima Agenda Cultural com mais indicações. Tchau, tchau. Então, pessoal, programação é que não falta. Mais uma edição do programa Você Mais do Hoje News chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima semana com mais novidades. Até mais!